Oi, gente, boa tarde, a paz do Senhor, shalom, graça e paz, que Deus possa estar abençoando a tua vida. Estamos juntos aqui mais uma vez no Edifique-se com Jesus. É sempre um prazer estar aqui com você, estar aqui para a gente crescer um pouquinho. Deus tem gerado algumas coisas no meu coração e aos poucos a gente vai compartilhando aí, tá bom? Mas vamos falar hoje de um tema mexe muito com a gente assim. Eu quero falar a respeito de como conviver com a ingratidão. Hein? Você vive isso também ou não? É só eu? Pois é, todos nós convivemos, né, com a ingratidão. Para isso, eu queria ler um texto com você. Esse texto ele fica lá em Lucas, no capítulo 11, do versículo 11, Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Olha o que diz. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Trecho tremendo da palavra de Deus, que tem muita coisa para nos ensinar, né? Em primeiro lugar, a respeito da misericórdia. A misericórdia de Deus, ela nos alcança, e alguns milagres eles são exercidos pelo Senhor Jesus através do toque, através de alguns atos proféticos, mas este em específico bastava ali uma palavra. Uma palavra foi o suficiente para que Jesus, e olha, que você perceba no texto, que eles nem se aproximaram, de longe eles clamaram, e o Senhor libera uma palavra: vai-te ao sacerdote, apresenta-te, porque era uma tradição para que eles fossem, reintegrassem a sociedade, eles precisavam ser analisados pelo sacerdote, e aí as coisas, aí o sacerdote liberava eles ali para poder voltar à sociedade. Então, bastou ali uma palavra, de longe gritaram, de longe tiveram a palavra a Deus, e quando estavam indo, um deles percebeu que ele havia sido curado, ele voltou. E a palavra de Deus diz que ele se prostrou e agradeceu ao Senhor. Gratidão. Pois é, um tema tão complicado, né? Tão difícil. Tantas pessoas que são ingratas, não é mesmo? A gente convive com a ingratidão há muito tempo, e desde que a gente se entende por gente. Mas tem um texto que eu quero mostrar para vocês, um texto muito interessante. Eu vou pegar esse texto aqui, e eu queria que você olhasse, reparasse comigo o que diz essa palavra aqui. Olha só. Muito forte, muito forte. Olha isso aqui, ó. Então, o texto fica em 1 Coríntios. Eu vou pegar esse texto aqui, e eu queria que você olhasse, reparasse comigo o que diz essa palavra aqui. Olha só. Muito forte, muito forte. Olha isso aqui, ó.
Então, o texto fica em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E, se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? O apóstolo Paulo fala ali na carta aos Coríntios, ele nos dá um puxão de orelha, porque é muito fácil julgar, é muito fácil falar, e nós mesmos passamos batido. É assim que funciona? Claro que não. A gente precisa sim dar graça aos pequenos milagres diários. Tudo aquilo que a gente recebe vem de Deus. Tudo aquilo que nós conseguimos, vamos colocar assim, porque conseguimos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a graça de Deus. Claro, tem o nosso esforço, tem o nosso intelecto, mas a palavra de Deus fala para a gente não se orgulhar das nossas próprias forças. Tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor, o Pai, aquele que pode todas as coisas. Então, esse texto ele dá um puxão de orelha, assim, deu em mim, e eu espero que dê em você, porque o Pai ele corrige quem ele ama, não é verdade? E a gente precisa entender de que o Senhor, ele trata conosco, para que a gente seja curado, que a gente passe por algumas etapas, a gente passa por etapas da nossa vida constantemente, mas se você pede paz, ele não vai te dar paz, ele vai te dar uma situação para que você tenha paz, para que você exerça paz, e assim você, continuamente você vai obtendo essa paz que você pede. Está me entendendo? Se você pede paciência, você acha que Deus vai te dar paciência? Ele vai te dar condições para que você exerça paciência e que assim você possa caminhar com paciência no Senhor, fruto do Espírito. A gente falou isso há pouco tempo atrás. Então, a gente precisa entender alguns versículos. Por quê? Porque a gente se decepciona com as pessoas. E somos todos nós, independente, e as maiores decepções, gente, são das pessoas que estão por perto, são dos amigos, porque o inimigo, ele não vai te decepcionar, porque você não espera muita coisa dele, mas de quem a gente espera, aí sim. Mas tem ali algum ditado que fala que é para a gente não esperar nada dos outros, esperar em Deus. Esperamos em Deus, porque Deus, quantas pessoas que são decepcionadas pelo homem em igrejas, em comunidades. Nós somos a igreja de Cristo, e a igreja, ela é falha, mas buscamos. Ontem foi ministrado isso pelo pastor Marcos, né, no culto da ceia, que o pai é o esposo, e a esposa e a mãe, nós somos filhos. E a mãe, quem que é? A mãe é a igreja. A igreja tem falhas, mas tem falhas não porque queremos ter falhas. Eu prefiro acreditar assim. A igreja tem falhas porque continuamente pessoas estão chegando, pessoas que não têm um ensinamento como você tem, pessoas que não têm um tempo de caminhada como você tem, pessoas novas que estão chegando agora, e essas pessoas precisam de cuidado, e nem sempre elas chegam 100%. Amém? Elas precisam de um cuidado maior, precisam estar ali aprendendo passo a passo cada dia. E o passo a passo, a gente bem sabe, como um bebê que está caminhando, ele engatinha, ele tropeça, ele cai, se machuca, mas a igreja, como uma mãe, como nossa mãe, a igreja como nossa mãe, ela cuida de nós, ela nos orienta, ela nos puxa a orelha, nos educa, né? Para que a gente consiga alcançar uma santidade diante de Deus, para que nós consigamos chegar como imaculados diante do Senhor. Amém? Olha só outro texto interessante que diz em 1 Romanos, no capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos
tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Muitos de nós, por escolhas, resolvemos não dar graças a Deus diante de tudo aquilo que Ele tem nos proposto. As lutas, elas vêm, assim, a gente precisa entender que as provações, elas vêm, ou vêm para que as coisas mudem, ou vêm para que nós sejamos mudados pelas situações, pelas ocasiões. Então, muitas vezes, as situações da vida se apresentam a nós, não com a finalidade de que a gente consiga mudar a situação. Muitas coisas não. Muitas coisas elas vêm para que a gente mude os nossos conceitos e as nossas dúvidas, né? Então, querido, em nome de Jesus, querido, olha só, presta atenção. Tem muita coisa que a gente passa. E ainda mais se falando a respeito de ingratidão. Porque às vezes a gente projeta tantas coisas. A gente projeta achando que as pessoas irão voltar a te agradecer e a pessoa não vem. Às vezes fazemos por parentes, por aqueles que estão mais próximos, e as pessoas sequer reconhecem aquilo que você fez. Outras situações, e eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, a gente faz não como obrigação, a gente faz com o prazer de poder servir. Mas quando não é da forma que a pessoa espera, aí jamais será o suficiente. Porque o suficiente está na mente dela e não na nossa mente como ajudador. A gente não tem como carregar o peso dos outros. A gente não tem como... Olha só, Jó, ele pagava ali os votos dele ao Senhor, ele pagava o dízimo pela vida da esposa e dos filhos. Jó dava ofertas alçadas pela vida da família dele, e no entanto, eles foram, com exceção da esposa, os filhos foram levados, foram tomados do Senhor. Depois disso, lá no final, o Senhor restitui e dá tudo a ele em dobro, inclusive os filhos, mas não eram os mesmos. Às vezes um filho espiritual te vira as costas, você investe na vida dessa pessoa, e hoje uma das coisas que você mais investe é tempo. Você investe tempo na vida de um filho espiritual, você investe economicamente mesmo, você abençoa a vida das pessoas, você para, você escuta, você fala, mas se você não fala o que a pessoa quer, se você não dá o que a pessoa deseja no coração dela, de nada adiantou, porque ela vai fazer o que ela quer e ela vai caminhar de acordo com o que ela acha que é certo. Então, a gente se frustra às vezes, isso já aconteceu comigo, a gente se frustra porque a gente espera que a pessoa seja grato, porque quando a gente pede ajuda, e a pessoa te estende a mão, o mínimo que você espera é um obrigado. Não é verdade? Mas às vezes não acontece isso com a gente. E as pessoas simplesmente elas viram as costas e vão embora. Assim como aqueles 10 ali, os 9 leprosos, Porque um voltou. E olha que ele nem era da casa. A palavra diz que ele era um samaritano. Os da casa mesmo, os de Israel, eles simplesmente viraram as costas e foram. É tão rico esse texto, tão rico. Às vezes você dá vou colocar assim, às vezes você dá um carro com a pessoa, mas aí por não ser o carro que a pessoa quer, passa, beleza, tá jóia. E às vezes você dá um pacote de biscoito para alguém que está com fome, e aquela pessoa tem tanta gratidão, e ela ora por você,
A pessoa não tem nada, mas o que ela tem, ela te dá, que é a gratidão a Deus e pela sua vida por ter abençoado. Isso são coisas que acontecem. Eu teve uma época que estava entregando comida na rua e é uma experiência fantástica. A gente saía toda segunda-feira, fazíamos marmitex ali e a gente saía para entregar e a gente achava que a gente ia abençoar. Se você já viveu isso, você sabe. Você vê uma pessoa que não tem nada, pegar aquele marmitex e agradecer a Deus pela sua vida que foi ali para levar. Pedir bênçãos sobre a sua vida, uma pessoa que está vivendo no relento. Pensa nisso. Amém? A palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 2, diz assim: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. A ingratidão está aí no meio de tantas coisas. A ingratidão está aí. Desobedientes aos pais. Os pais, eles jamais ensinam coisa errada para os filhos. Aprendemos, meu pai e minha mãe nunca me ensinou nada de errado. Fiz tanta coisa errada na minha vida. A culpa não foi deles, foi minha. Achei que era suficiente. Achei que eram velhos e que não sabiam nada. A culpa nunca foi deles. Eu quero ler alguns versículos com você aqui a respeito de misericórdia. Por quê? Porque a gente precisa ter misericórdia. Apesar da ingratidão ser algo que nos machuca tanto, algo que nos fere tanto, precisamos sim ter misericórdia. Olha lá, Efésios capítulo 2, versículo 4 diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. O Senhor é misericordioso, teve misericórdia comigo, teve misericórdia com você. E por que você não pode ter com os outros? Olha, Lucas 6,36, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Você é filho de Deus? Tem misericórdia. A gente pede tanto, né? Senhor, tem misericórdia. Mas na hora de a gente ser misericordioso, a arrogância ela fala mais alto. O senso de razão. Mateus 5:7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Tito 3,5, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou para lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Senhor nos salva pela misericórdia, nos regenera pela misericórdia, nos renova pela misericórdia. De nada nosso. Isaías 30:18 diz assim: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para lhes mostrar compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. O Senhor é misericordioso, ele é bondoso, mas ele é justo, querido, é justo, querida. Então, presta atenção nesse texto aí, hein? Isaías 30:18. Olha só, Tiago 3:17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Não é porque é fulano, é ciclano, é beltrano, que é filho, que é neto, que é pai, que é avô. Não. É para todos. É para todos. Todos nós somos filhos de Deus.
Tiago 3,17, texto tremendo. O salmista, no Salmo 6, versículo 2, ele diz assim: misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Nós clamamos misericórdia e muitas vezes não oferecemos essa misericórdia. Tiago 2,13 diz: porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Se você não tiver misericórdia dos outros, o juízo será exercido sem misericórdia. Olha que fortíssimo isso. Olha que tremendo isso. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Muito forte, muito forte. Aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. E a misericórdia, ela está nisso aí, viu? Ela está nisso aí. Aí o fim do texto diz assim: a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que o Senhor nos deixa aqui? O apóstolo Tiago, o que ele nos deixa? Essa joia, essa preciosidade, para que a gente venha entender que quando temos misericórdia do próximo, assim também na hora de sermos julgados, a misericórdia, ela exercerá poder, ela triunfa sobre o juízo. Nós temos a oportunidade de não perdermos a nossa salvação através da misericórdia. É claro, são diversos fatores, mas muita coisa mesmo. Ela pode não vir a pesar, porque você tem misericórdia dos outros. Amém? É tremendo. Lucas 6, 36, 17. Eu li lá o Lucas 6, 36, vou ler ele completo, 6, 36 e 17. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Aí vem o complemento. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. É a lei de semeadura e colheita, que o apóstolo Paulo diz. Então, tudo aquilo que o homem semear, isso bem ele colherá. É isso. É isso, querido, é isso, querida. Deus, ele é tremendo. A injustiça, a ingratidão, ela faz parte da nossa caminhada. Pessoas ingratas, todo aquele que tem um coração bom, um coração amável, um coração afável, ele precisa se preparar para se deparar com a injustiça, com a ingratidão. É verdade. Às vezes somos injustiçados e às vezes sofremos uma ingratidão. O que a palavra do Senhor deixa para nós nesse dia é que sejamos misericordiosos, assim como o nosso Pai o é. Diante de uma situação de ingratidão, você tende misericórdia com aquele que cometeu essa ingratidão com você. O Senhor, ele nos abençoa. Vai te abençoar e vai continuar te abençoando através daquilo que você exerce através do Espírito Santo de Deus. Misericórdia. Seja misericordioso, como o vosso Pai também é. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Pai, eu quero te adorar nesse dia, te agradecer, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado em meu coração. Te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um, ó Deus, que está ouvindo essa mensagem. Ó Deus, que o Senhor possa tocar no íntimo deles, assim como tem tocado no meu, Pai. Ó Deus, que a ingratidão, ela faz parte da nossa vida, ela faz parte do nosso cotidiano. Não estamos livres disso, ó Deus, assim como o Senhor Jesus também não teve. Ó Deus, se o Senhor deixasse de fazer as coisas, ó Deus, se não tivesse misericórdia, Deus, quantos milagres que não seriam efetuados. Por isso, ó Deus, que nós possamos aprender com o Senhor a continuar exercendo a misericórdia sobre aqueles que necessitam. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer através desse canal.
Amém. Eu quero te pedir em nome de Jesus que, se você gostou, clica aí, comenta, compartilha. Compartilha sim, querido, é muito importante. Já falei algumas vezes, esse canal ele não é, a intenção dele não é para ganhar dinheiro, não é para ganhar nada, é para ajudar vidas. E se alcançar e ajudar uma vida sequer, eu já vou ficar em paz. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém e até a próxima.